Ok, eu preciso falar sobre a espada que apareceu no filme Predator Badlands, lançado recentemente. Assisti ao filme, fiz uma análise completa no Night's Watch e, para minha surpresa, gostei bastante. É um filme decente, mas talvez eu seja tendencioso, porque espadas acabam tendo um papel bastante importante no filme, e é um tipo de espada de energia, de ficção científica muito legal. Uma que eu quero analisar profundamente, porque sempre fizemos isso no Shadiversity, analisando armas da cultura pop. Vamos analisar bem de perto para ver o quão prática essa espada seria na vida real, e na maioria das vezes ela é até que bem feita. Com um grande problema, porque Tarant e eu já discutimos, uma das principais mecânicas que essa espada tem. O que ela faz é ser uma espada retrátil. Ela realmente se dobra ao meio, então você pode, embainhá-la mais facilmente e ela não ocupa tanto espaço. Existe uma razão boa e prática para você querer isso, porque espadas na verdade não pesam tanto assim. É só que o peso delas é distribuído e estendido por uma área maior, então você ganha alcance e ela funciona como uma arma. Se você resumir, a maioria das espadas pesa uns 12 a 14 quilos e as de uma mão são ainda mais leves. Certo? Não é tão pesado. Se pudesse condensar esse peso em algo mais prático, seria bem mais fácil de transportar e usar. E então, Tarant e eu temos um vídeo com ideias de brainstorming em design. Como você projetaria uma espada dobrável? Porque existem desafios que surgem e eles certamente existiriam se você fosse criar a espada Predator Badland. Na vida real, eles muitas vezes ignoram certos problemas usando ficção científica, tecnologia ou materiais. A espada funciona bem no universo deles, certo? Mas estamos analisando o quão funcional ela seria na vida real e existem alguns desafios significativos que surgiriam. Esses são os desafios que Tarant e eu debatemos no vídeo sobre isso. Você conseguiria criar uma espada extensível e retrátil? E nossos projetos são totalmente focados no que poderia manter a força e a funcionalidade da espada. Ao observarmos a espada do Predador, notamos uma característica interessante. Ela tem um tipo de dobradiça giratória única que você pode ver aqui, onde a espada literalmente se dobra ao meio. E uma coisa que eu realmente gosto, eu gosto disso. A parte de cima, a curva da lâmina se dobra para dentro da parte de baixo, como uma curva invertida. Elas se encaixam bem e o formato fica curvo. Será que isso aumenta a capacidade de corte? Formato? E aí ela se dobra direitinho em uma espécie de bainha conveniente onde você pode colocá-la. Este é um design conveniente e bem planejado. O problema é aquela dobradiça ali, não necessariamente pela sua capacidade de dobrar, mas por quão resistente ela conseguiria permanecer quando estivesse estendida. Na sua forma de espada, porque é a única coisa que a conecta. Espadas, quando usadas, ficam sob muita pressão, entortando bastante. Você pode ver todos nós. Testes de espada no Shadiversity, onde submetemos espadas à pressão. Sim, elas podem entortar bastante, e se você tiver apenas uma pequena dobradiça absorvendo esse impacto, na maioria dos casos, ela quebraria. Isso causaria um grande problema, ou pelo menos uma deformação severa. Esse é o problema que você teria ao adaptar essa espada de ficção científica agora. Claro, considerando os materiais imaginados. No universo, podemos supor que ela é resistente e lidaria com todos esses problemas. Então, essa espada realmente funcionaria muito bem em um cenário assim, mas existe um problema que, na verdade, continuaria mesmo em um ambiente de ficção científica. Vou deixar isso por último e trazer para o mundo real. Talvez funcione. Mesmo com um forte mecanismo de travamento atrás da lâmina, ainda não seria tão resistente quanto uma espada de comprimento total. No geral, o design e formato da espada estão quase 99% prontos. Exceto por esse problema que existe no contexto do mundo, e você sabe, se trouxermos para o mundo real, vamos abordar isso, você sabe, mais tarde. Mas se você pudesse completar o fio ao longo de toda a espada, este seria um design de espada perfeitamente razoável e funcional. O vídeo exclusivo da Shadowversity desta semana é uma reação a um conteúdo muito divertido feito pela lenda da internet Anatoly. E como ele meio que representa o que eu quase poderia ver como seria um super-herói dos dias atuais. Alguém que tem uma força insana, mas não aparenta isso.
E eu e Tarante reagimos a alguns dos ótimos vídeos que ele faz, também falamos sobre esse conceito. Este é o vídeo exclusivo da semana, acessível uma vez por mês via Patreon, Subscribestar ou assinaturas do canal. E é isso que está nos sustentando, então obrigado a todos que estão nos apoiando. Inscreva-se para receber esses vídeos exclusivos. Espadas tão curvas como esta já existiram na história. Você pode olhar referências como o Khopesh ou o Falcata Dacia, então o formato ou a curva da espada não é um problema. O design dela tem uma peculiaridade perto do punho, com uma seção recortada. Você pode estar pensando que isso não serve para nada, mas isso pode realmente ter uma função, e qual seria? Isso pode permitir que você toque a guarda? Pode parecer estranho, mas colocar o dedo na guarda de uma espada é apenas pôr o dedo sobre ela. Assim, é o que te dá mais controle da ponta. Agora, se aquele recorte na espada Predador serve para permitir isso... Porque isso significa que a lâmina é um pouco larga, sabe? Ela fica mais para fora. Então, para alcançar seu dedo perto ou sobre a lâmina, ajuda o fato de haver um recorte que a aproxima. E se esse for o propósito desse recorte, ok, isso realmente faz sentido. Se estiver muito alto, o dedo pode não alcançar. Não tem função e ainda enfraquece a lâmina, sendo uma grande falha no design. Uma das outras peculiaridades dessa lâmina é que o ângulo do cabo está, na verdade, um pouco desalinhado em relação à lâmina. Às vezes isso ocorre em espadas reais, mas geralmente o desalinhamento é oposto. Certo, você tem o cabo, e se a lâmina curva para cima, o cabo curva um pouco para dentro, dando mais alavanca. Isso é feito ao contrário, mas esse é o ponto. Eu já vi isso em espadas históricas, onde o cabo está realmente em um ângulo um pouco mais acentuado, aumentando o tipo de curvatura da espada como um todo. Em quais espadas já vi isso? Japonesas? Tachis? Uma tachi é uma versão mais antiga da katana, feita para o campo de batalha, mas para um olho destreinado parece muito com uma katana. Já vi tachis históricas autênticas com cabo curvado e deslocado, igual à espada do Predador. Então, e o que também é interessante, né? Ela também tem uma curva no cabo, que se curva um pouco para dentro. Então eles meio que querem um padrão de onda fluido, sabe? Ao longo de todo o comprimento, e isso funciona perfeitamente bem. Agora chegamos ao principal defeito da espada, que existiria no mundo se houvesse tecnologia para criá-la. No mundo real, isso volta para a dobradiça, não porque seja um ponto pequeno, mas por causa dela. Existe literalmente uma interrupção no fio da lâmina. Então você tem essa borda super afiada, sabe, certo? E então há literalmente uma seção onde sem fio algum não há nem mesmo uma borda. Vai haver uma seção plana porque é uma dobradiça e depois volta para a lâmina de energia. Isso é uma falha enorme nessa espada. Se eles forem cortar algo na metade inferior da lâmina e isso deslizar para baixo... Porque essa dobradiça, na verdade, tem uma curva invertida. Ela engancharia nas coisas e impediria o corte. Você realmente ficaria preso em objetos e isso impediria que o golpe continuasse. Esse é um grande defeito no design dessa espada. No filme, eles ignoram isso e fingem que não existe. A espada corta monstros ao meio. Quando, na verdade, aquele ponto ali realmente impediria a espada de continuar. Talvez seja possível projetar isso com uma dobradiça e uma lâmina que se projeta um pouco além, ou talvez seja uma lâmina de energia. E se a lâmina protegesse uma borda de energia, que na verdade ficasse um pouco afastada da parte metálica ou sólida da lâmina? E como é energia, ela simplesmente atravessa esse espaço, sabe? Transmitindo a energia, a potência através dele, completando o conjunto todo. Então você poderia simplesmente ignorar isso em um cenário de fantasia, mas eu e eles talvez até façam isso. Vi o filme só uma vez e estou tentando lembrar. Se no filme eles têm a parte de energia cobrindo completamente aquela dobradiça, ou se há uma interrupção, eles mostram essa interrupção em algum material promocional mostrando a espada, e se a energia tem uma interrupção, isso é um problema que realmente é funcional e é uma das únicas falhas que eu poderia apontar dentro do universo do filme, então você precisa tirar isso do contexto do mundo. Aquela dobradiça ainda é um ponto fraco enorme. Penso se tivesse um fecho atrás, já que a dobradiça está na frente da lâmina. E se ela se dobrar para dentro e você tiver algo na parte de trás que a trave, isso talvez possa resolver boa parte dos pontos fracos da lâmina. No geral, acho muito legal que espadas de energia a laser de ficção científica sejam divertidas.
Gosto disso. Elas aparecem no filme e quero vê-las mais. É isso. Consideração final sobre isso, certo? Isso entra em algumas das minhas críticas com o clique no Batlet. Ok, já exploramos isso à exaustão aqui no canal. Ok, porque o meu ponto é o seguinte. Uma espada é uma invenção natural que qualquer espécie inteligente, se tiver mãos, naturalmente criaria. Por razões óbvias, porque uma ferramenta de corte é algo que qualquer espécie inteligente naturalmente criaria. Você faria uma faca se precisasse cortar algo, usando uma lâmina e um cabo. Você inventou a faca, algo útil, depois uma faca maior e assim criou a espada. A espada seria um tipo comum de invenção evolutiva divergente entre várias espécies humanoides. A ponto de que, se você tivesse uma sociedade guerreira estabelecida, eu realmente acharia mais estranho ou fora do comum se eles não tivessem sua própria versão de uma espada em sua cultura, sociedade e história. Acho que faz sentido os Klingons terem uma espada de verdade, com formato real, e gosto disso. Agora, eles introduziram uma, então é óbvio que os predadores também teriam isso, porque é uma invenção evolutiva natural, várias espécies a criariam. Por isso fico animado. Eu quero ver mais espadas de ficção científica, até espadas alienígenas, espadas de laser, porque são legais, e a dos predadores já é legal o suficiente. Tá tão perto de ser quase perfeita, com apenas algumas críticas aqui e ali. O que você acha? Você gosta de espada de ficção científica? Faz sentido os predadores terem? Já viu o filme? Eu vi e gostei. Confira minha análise no Vigia da Noite e diga nos comentários o que achou da espada. Você pode nos ver analisando outras espadas de fantasia sci-fi aqui na Chá Diversidade. Tem uma ali. Espero te ver lá e até lá. Adeus? Essa é uma espada funcional. O que faz isso? O que faz dela uma espada mais ninja é a coloração. Não, essa é uma espada funcional tirano, mais espada ninja. É uma espada funcional, então Shed prefere espadas ninja. Eu quero essa, vou pegar pra mim.